Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos aqui para a nossa live voltada para o concurso da PM Minas. Meu nome é Lucas Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a primeira live do primeiro assunto. Tá? Hoje nós iremos ver 4 assuntos, certo? Eu vou listar aqui os assuntos para vocês. Nós vamos começar com razão e proporção, depois nós iremos para a regra de 3, e depois eu trouxe 2 assuntos que não estão explícitos ali no edital, mas que fazem parte do assunto de razão e proporção, que são grandezas proporcionais, acho que até a palavra já acusa, e também um assunto de escalas. Tá? Inclusive, escalas faz parte também do edital, se você der uma lida ali, você vai ver aplicação de figuras e tal, semelhança de figuras, aparece ali escalas. Então, a gente vai começar com isso. Nosso estudo vai ser bem focado. Eu vou trabalhar com a parte teórica, o que vocês precisam saber, e depois a gente vai voltar para questões, certo? As questões que eu trago aqui para vocês são somente questões de concursos. Não trago questões que não são de concurso público, tá bom? Em geral, questões muito semelhantes com aquelas que vocês vão fazer, certo? Na prova de vocês. Sem mais delongas, então, nós vamos começar. Mas primeiro, se você está assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, dá aquela curtida, compartilha, mostra aí pro seu amigo, isso ajuda pra caramba no trabalho, tá? E se quiser participar do nosso grupo gratuito ali de mentoria, só você entrar em contato ali comigo, tem ali o link do meu WhatsApp na descrição, só entrar em contato que eu adiciono você. Vamos lá, vamos começar então. Razão é uma relação entre duas grandezas expressas numa mesma unidade. Vamos começar aqui diferenciando, tá? Falando aqui um pouquinho de razão, porque depois a gente vai falar de proporção, e aí vai encaixar tudo bonitinho aqui no nosso assunto. A razão, ela compara duas grandezas, tá, gente? Então você pode pegar, por exemplo, a razão, um exemplo que eu tenho certeza que todos vocês, ou você tem moto, você tem carro, você já andou de ônibus. Velocidade. Quando eu falo assim, a velocidade de um veículo está a 60 km por hora. Vou colocar aqui, ó. Fica mais fácil da gente visualizar. Se eu falar que a velocidade ela é de 60 km por hora. Isso aqui é um exemplo de razão. Isso aqui é uma razão. A razão, no caso, que eu estou colocando aqui é quilômetro por hora. Eu estou fazendo uma relação entre duas grandezas. Se eu falo que a minha velocidade naquele momento é de 60 km por hora, significa que a cada 1 hora, aquele meu veículo vai percorrer 60 km. Então eu posso fazer uma série de comparações. Se ele se mantiver, então, 2 horas, 120 km, certo? Vai dobrar. E por aí vai. Nós temos também um assunto de escala. Escala é um tipo especial de razão que, inclusive, faz parte do edital de vocês. A escala, ela compara a grandeza no mapa com a grandeza real. Inclusive, os concursos de PM, eles gostam muito do assunto de escala, principalmente comparar com mapas, falar do trajeto de aviões, de veículos e por aí vai. Então, a gente vai ter uma parte especial da nossa aula totalmente destinada aí para escalas. E tem também relações que não são relações especiais, razões especiais. Quando você vai, por exemplo, preparar um Nescau, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas a cada 100 ml, vamos supor, a cada 100 ml de leite, você coloca 2 colheres. Então, você está fazendo também um tipo de razão, tá? Cada 100 ml, você está comparando ml com colheres, tá? A razão, ela pode ser expressa de 2 formas, certo? Ela pode ser expressa assim, que é a mais comum, e essa daqui, que é uma formação antiga, tá? Ela é antiga, só que ela é utilizada sobretudo em escalas. E escalas ainda utiliza bastante esse tipo de nomenclatura, tá certo? Só que o mais comum é você utilizar o conceito de fração. Fração e razão são coisas diferentes. Razão, ela expressa uma comparação. Então, como que eu coloquei com vocês, quilômetro por hora. Grandeza no mapa, grandeza real. ml de leite por colheres de Nescau. Então, a razão, ela expressa uma comparação. E a razão utiliza a fração para representar essa comparação. Agora, se eu colocar, por exemplo, 2/5, isso é uma fração. Isso significa que o todo foi dividido em 5 partes, que é o denominador, e eu peguei 2. Tá bom? Então,
tem diferença entre razão e fração, não são a mesma coisa. A razão utiliza fração para as suas comparações, tá bom? Então ela utiliza a fração, elas não são iguais. E a proporção é quando você tem esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Ah, se em 1 hora um veículo ele percorre 60 quilômetros, então se eu dirigir por 4 horas, quanto que eu vou ter percorrido se eu mantiver essa velocidade média? Então aí você monta o quê? Uma proporção. Grandezas que são proporcionais, você pode achar o quarto elemento, né, o valor desconhecido, através do valor ali da quantidade ali da razão. Isso é muito interessante. E qual é a ferramenta que a gente utiliza para encontrar esse termo? Nós utilizamos o teorema fundamental, ou melhor, a relação fundamental das proporções. Deixa eu colocar aqui um nome. Isso aqui se chama relação fundamental das proporções. Ela diz que o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos, ou na prática, sempre que você vê uma igualdade, você pode fazer uma multiplicação cruzada. O primeiro multiplica o último, o de baixo multiplica o de cima, e aí você equaciona. E aí isso aí se torna uma equação. Que pode ser do primeiro grau, pode ser do segundo grau, depende aí do que você estiver trabalhando, tá? Lembrando que faz parte do nosso edital os assuntos de equação do primeiro grau e segundo grau. E isso vão ser vistos também. Aquela bebidinha de café, né? Porque live de manhã só com café. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo aquela comparação de quilômetros por hora, vou colocar aqui o exemplo para vocês. Se a cada 60 quilômetros, ele faz 1 hora a cada 60 quilômetros, então é 60 por 1. Se eu estiver percorrendo 4 horas, eu vou colocar o meu 4 embaixo, porque a razão é quilômetros por hora, e vou colocar o meu termo desconhecido em cima, certo? Por que isso? Vamos lá. Porque eu tenho que colocar, no momento que eu faço uma proporção, eu tenho que colocar os meus elementos direcionados em partes iguais. Então, se é quilômetro por hora, a informação da hora ela tem que vir embaixo, eu não posso trocar. Ok? Aqui eu uso a relação fundamental das proporções. X vezes 1 vai ficar x. 60 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Depois você adiciona um zerinho. Então, em 4 horas, ele vai percorrer 240 quilômetros. Bem simples. Algumas pessoas confundem isso aqui com regra de 3, não é? Ué, professor, mas isso aí não é regra de 3? Então, regra de 3 é outra coisa. É outra coisa. A regra de 3, ela é... Eu gosto de falar que é o seguinte, ela é um artifício para resolver problemas proporcionais. Entendeu? Você monta uma tabela, faz ali a comparação, verifica se é diretamente ou inversamente. A gente vai trabalhar com tudo isso. Mas isso aqui que a gente utiliza, essa multiplicação, ela se chama relação fundamental das proporções. É legal vocês saberem das coisas, né? Às vezes a gente faz um ensino fundamental tão nas coxas, né? Tão sem... só se preocupando com o recreio, quando a gente é criança. E aí depois vem um concurso e cobra isso tudo que a gente tinha que saber, né? Mas é bom a gente saber a diferença de um pro outro, até pra gente se afeiçoar mais ao assunto, tá? Gente, até aí tudo tranquilo? A gente pode começar com as questões? Show de bola. Só um minutinho. Beber uma água aqui, engasguei. Para aqueles que não me conhecem, deixa eu explicar uma coisinha sobre mim. Quando eu falo de concursos, eu faço uma preparação para concurso. Você viu que eu coloquei 2 slides para a parte de teoria. Mas muita coisa de teoria eu mato em questões. Então, por exemplo, grandezas proporcionais, que vai ser o quarto assunto da nossa aula,
o último tópico, eu não vou nem falar de teoria. Eu já vou mostrar a questão para vocês e a teoria eu já vou trabalhar com questões. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Tá bom, gente? Então, anotem aí. E outra coisa também. O material ele tá salvo, tá? Eu tô salvando aqui o material, as anotações. Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou postando tudo ali para vocês. Vamos aqui. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam em certo órgão público é de 1 para 5. Se, contando todos esses servidores, tem-se ao todo 168 funcionários, a diferença entre o número de servidores que já atuavam e o número de servidores recém-contratados. Esse tipo de questão é muito comum cair em tudo quanto é concurso. Tá? Não importa se está fazendo PM, TJ, auditor, professor, não importa. É um padrão de questão muito comum. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que consiste em você trabalhar, tá, com as partes. Tá? Porque a razão, a proporção também pode ser trabalhada com partes. Vamos pegar aqui as informações importantes. Recém-contratados já atuavam, a razão é 1/5. Eu vou chamar de novos e antigos, tá bom? Recém-contratados vão ser os novos e os que já atuavam vão ser os antigos. Se a razão é de 1 para 5, então significa que a cada um servidor novo, você tem 5 servidores antigos. Entenderam? Um servidor novo, 5 antigos. 2 novos, 10 antigos. 3 novos, 15 antigos. 4, 20. E você segue essa razão, essa proporção também. Então significa que os novos compreendem uma parte do todo, enquanto os antigos compreendem 5 partes. Todo mundo entendeu essa comparação? 1 para 5. Na fatia do bolo, os novos representam uma parte, enquanto os antigos representam 5 partes. Tudo bem? Com base nisso, o nosso total, ou seja, se eu somar os novos com os antigos, 6 partes. Por que eu fiz isso tudo? Porque uma informação desse item foi assim, ó. Se contando todos os servidores, tem-se ao todo 168 funcionários. Para eu descobrir quanto que vale uma parte, se eu sei que o total representam 6 partes, para eu descobrir quanto que vale uma, basta eu pegar o 168 e dividir por 6. Aí eu vou fazer aqui no rascunho, tá? Fazer aqui rapidinho a divisão. Vai dar 2. 6 vezes 2, 12. Para 16 sobram 4. 6 vezes 8, 48. Sobra nada. E aqui você tem que uma parte representa 28 funcionários. Pronto. Você já consegue descobrir tudo. Se uma parte representa 28, então os novos são uma parte, são 28. Os antigos são 5 partes, 140. Ele pediu o quê? A diferença. Diferença representa a subtração. R$ 112. Letra A. Esse item é muito comum em concursos. Muito comum. Eu trouxe vários aí, alguns para a gente treinar ao longo aqui da nossa aula. Basicamente, o que você vai fazer nesse modelo de item? Você vai pegar a razão. Essa é a sua dúvida? Qual seria a sua dúvida, Rogério? Se quiser ligar o áudio, fica à vontade. Como vou saber quando somar e quando subtrair? Vamos lá.
Ó, se contando todos esses funcionários, tem-se ao todo 168. Todos está indicando soma. Concorda comigo? Total, eu tenho que somar. E diferença. Diferença na matemática está associada a menos. Por exemplo, posso fazer uma pergunta para você? Quanto que é a sua altura? Você quer mais de 1,60 m. Quanto que é a sua altura, mais ou menos? 1,84 m. Você é mais alto que eu. Aí, eu tenho que olhar para cima para falar com você, cara. Eu tenho 1,80 m. Na verdade, 1,79 m. Vamos arredondar para 1,80 m. Qual é a diferença entre as nossas alturas? Entendeu? A diferença entre as nossas alturas é de 4 centímetros. Você tem que pegar a sua e subtrair da minha. Então, a diferença na matemática faz associação-subtração. E aí, com esse exemplo de altura, você falou assim, pô, é verdade, né, cara? Se eu falar a diferença das alturas, se eu tiver um dinheiro na conta, você tiver outro, a diferença entre os nossos valores, você vai pegar um e subtrair. E por aí vai. Excelente. Eu tinha um aluno que ele falava assim, excelente. Ele fazia questão de ligar o áudio. Muito doido. E ele passou para EAR, cara. EAR, cara. Garoto muito bom. É porque eu fazia as minhas turminhas, eu fazia para EAR, ESAS, PSEX. Cheguei a ter turma até para AFEFON, cara. Dá um aula de cálculo sinistro. Aqui, ó, eu trouxe mais uma também. Vou pegar aqui um comentário rapidinho antes de a gente começar. Se você puder já ir lendo, tá? Para a gente adiantar aqui. Esses exercícios requerem muita interpretação. Concordo, Joyce. Vou falar bem rapidinho aqui com vocês, tá? Uma diferença do ensino que a gente tem na escola. Não sei como é se vocês estudaram no setor público, setor privado, tá? Mas, por exemplo, principalmente no setor público, é que é pouco trabalhada a parte de interpretação. E aí, quando você chega num concurso, principalmente a nossa idade, na casa de 20 e poucos, eu tenho 32, né? Eu não podia mais fazer o concurso, né? Mas a gente trabalha pouco a parte de interpretação, perdão. Por isso que, se você reparar, eu falei no início da nossa aula, eu trabalho com a parte de teoria, eu já vou para questões. Questão é fundamental. Tem que resolver. Inclusive, tem até uma notícia muito legal ali que eu vou mostrar para vocês no final dessa primeira parte. Acho que vocês vão gostar. Mas com calma você já vai pegar a manha. Porque concurso, nada se cria, tudo se copia. Eles copiam descaradamente. Vocês vão ver que é tudo a mesma coisa. Essa daí, por exemplo, também é outra questão muito comum. Ó. Eles disponibilizaram 12 vagas para um concurso e o candidato se inscritos é 480. A razão entre vagas e candidatos. Uma dica aqui para vocês. Sigam a ordem. Eu vou colocar aqui, ó, dica. Ou como vocês gostam de falar, bizu. Pega o bizu. Sigam a ordem que os dados estão sendo apresentados. Então, se ele está falando que a razão é de vagas para candidatos, a sua razão, ela tem que seguir essa ordem. Vagas sobre candidatos. Candidatos. Isso, coloquei abreviado. Então, nós temos aqui o quê? 12 vagas para 480. Só que não tem nenhuma alternativa com isso, certo? Você precisa, então, pegar essa fração aqui e simplificar. Como que é o processo de simplificação? Você precisa dividir ela por fatores primos. Dividir numerador e denominador por um mesmo número. Então, você vai verificar o 12,480 e vai pensar que número que divide os dois ao mesmo tempo. No caso, como 12 e 480 são pares, você pode dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 480, 240. Sua fração começou a ficar mais simples. Aí você pode dividir por 2 de novo, porque eles continuam sendo pequenininhos.
Continuam sendo pares, perdão. E aí vai dar 3, 240 vai dar 120. Aqui agora você não pode mais dividir por 2, porque o 3 é ímpar. Isso às vezes acontece muito, que um aluno chega assim para mim e fala, então eu posso dividir embaixo e em cima não. Não, você tem que dividir ambos. Então aqui no caso, você vai dividir por 3, porque ambos os números são divisíveis por 3. E agora você tem a sua razão totalmente simplificada. 1/40, você tem aqui letra D. Salvar aqui o material. Lembrando, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link do material, das anotações, ele está na descrição do vídeo, tá? Então na descrição você vai ver o seguinte, você vai ver o link, contatos de redes sociais, tá? E algumas outras informações também bem legais. E você que está num grupo, né? No grupo de estudo, já vou postar isso ali para vocês. Né? Vou postar ali. Separar uma pasta ali no Drive, tudo organizadinho. Só na aula de hoje são 4 materiais. Mó, mó rolê. Vocês têm dificuldade para simplificar? Sim, sim, sim. Tem diferença entre o grupo que a gente está fazendo e o grupo também de mentoria. Aí no final dessa aula eu falo com vocês, tá? Só para finalizar esse assunto. Porque tem coisas assim que, ok, eu vou estar fazendo, que são as lives e tal, só que pô, o grupo de mentoria tem muito mais. É igual, por exemplo, as listas de exercícios focados em concursos de soldados, PM, Polícia Civil, Polícia Federal. Isso aí é para a galera de mentoria. A resolução comentada das listas. Entendeu? Aulas extras. A parte de tira dúvidas, entendeu? A galera da mentoria pode tirar as dúvidas comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cara. Só não manda mensagem 11 horas da noite, que aí eu já tô dormindo. Vocês têm dificuldade em simplificar frações? Ou não? Tá de boa? Bom, eu vou colocar aqui para vocês uns critérios de divisão, tá? Que pode ajudar. Ah, Nathan, isso aí a gente vai trabalhar também em regra de 3, cara. Fica tranquilo. Verificar se é diretamente, inversamente, né? Isso aí, a gente só tá no início. Só você ter calma que a gente vai chegar lá. Até o momento você tá pegando tudo? Sim. Vai ficar tranquilo também. Por 2, basta que o número seja par, tá certo? Ou seja, você vai verificar o último algarismo, ele precisa ser par. Para o número ser por 3, a soma dos algarismos deverá ser M3. E deixa eu explicar aqui para vocês. Obrigado, Paulo. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Explicar o que é esse M3. Esse M3 é múltiplo de 3, tá, gente? Então, ó, para um número ser por 3, a soma dos algarismos deverá ser um múltiplo de 3. Então, ali no caso 120, por que eu bati o olho no 120 e eu falei que ele era por 3? Porque eu fiz essa soma aqui, tá? Bem tranquila, e deu 3. E o 3 pertence à tabuada de 3. Então, por exemplo, se eu pegar agora o número 250 e somar, o resultado dá 7. Então, perceba, isso aqui é por 3. Agora, o 7 não faz parte da tabuada. Então, esse número não é por 3. Então, foi isso que eu fiz lá. Tem outros dois critérios bem interessantes também, que são o por 5 e o por 10. E depois eu vou falar uma dica para vocês criarem critérios de divisão. Tem como criar critérios de divisão e verificar se, por exemplo, se ele é por 6, por 15. É bem interessante. Por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5.
Isso é bem simples de entender o por 5, porque é só você ver a tabuada. A tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. É sempre oscilando entre 5 e zeros. Então, o critério dele, se um número terminar em 0 ou 5. E por 10, o número tem que terminar em 0. Por que que por 10 é só terminar em 0? Vou dar dois motivos para vocês. Primeiro, porque a tabuada de 10, ela sempre termina em 0. E o segundo é o seguinte, que agora é o que a mente você já fazer assim. O 10, ele é composto pela multiplicação do 2 e por 5. Perceberam? 2 vezes 5, 10. Então você faz uma união desses dois critérios. O critério por 2 é ser par. O critério por 5 é terminar em 0 ou 5. Mas não tem como ser par e ao mesmo tempo terminar em 5. Então só sobra o quê? Para ser por 10, tem que ser par e terminar entre um desses dois. Mas o 5 não rola, então só sobra o quê? Terminar em 0. Entenderam? Então o critério por 10, ele é a união do critério por 2 e por 5. Da mesma forma, vocês podem criar, por exemplo, o critério por 6. 6 é 2 vezes 3. Então junta o critério por 2 e por 3. Ou seja, para ser divisível por 6, ele tem que ser par e a soma dos algarismos ser um múltiplo de 3. Critério por 15. 15 é 3 vezes 5. Tem que ser a soma dos algarismos múltiplos de 3 e terminar em 0 ou 5. Então você pode juntar esses critérios. Isso às vezes ajuda bastante, porque aqui, por exemplo, nessa simplificação, nós já poderíamos ter dividido direto por 6. Olha ali no início, 12.480. Nós poderíamos ter dividido por 6 e poupado esforço. Tá bom? Só aqui que é legal saber isso aqui, porque aí você ganha tempo para as questões mais difíceis. Isso é fundamental em concurso. O que eu falei, em exercício a gente complementa a aula, viu? Olha a quantidade de coisa que a gente está trabalhando. Item 3. Em um refeitório há ao todo 40 funcionários almoçando, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. O número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total corresponde então a quanto? Se você for jogar essa questão, esse modelo de questão, no YouTube, que concursos, Google, coisa do tipo, você vai ver várias pessoas resolvendo isso aqui utilizando sistemas lineares. Eu não recomendo. Eu vou ensinar uma outra técnica para vocês que corresponde em barrinhas, porque envolve essa questão aí do número de homens ser maior do que o número de mulheres. Porque isso também está falando da diferença, perceberam? Se tem uma quantidade maior e ele fala que essa quantidade é maior em 12, ele está falando que homens menos mulheres é igual a 12, tá? A quantidade. E ele deu o total também. É um sistema relativamente simples de resolver, tá? Mas nós não vamos resolver por sistema aqui. Por que não? O sistema é mais trabalhoso e a gente ainda não viu o sistema. Então, eu vou utilizar a parte de figuras e lógica com vocês. Essa barrinha vai ser a dos homens, porque a quantidade de homens é maior do que as mulheres, e aqui vai ser o M. Tem-se ao todo 40 funcionários. Ele falou da diferença. Então, essa parte aqui superior, ela corresponde a 12. Porque é o quê? É o que tem a mais ali de homens em mulheres. Isso aqui corresponde à mesma quantidade. Vamos chamar isso aqui uma pequena equaçãozinha de x, tá? Mas elas são a mesma quantidade, porque estão do mesmo nível. É a quantidade de mulheres. Na verdade, você poderia até chamar isso aqui, sabe de quê? Ao invés de x, pode chamar de m, porque já é a quantidade de mulheres, perceberam? Que é a quantidade do que tem menos. Então, eu vou chamar isso aqui de m. Então, se eu somar m mais 12, deixa eu fazer aqui de preto,
tá? Porque ficar a mesma cor, siga o padrão. Isso tem que dar o meu total. Ele falou que o total são 40 funcionários. Então isso tem que dar 40. M mais M, 2M. Passo o 12 subtraindo. 28. O número de mulheres é igual a 14. Só dividir por 2. E o número de homens é 12 a mais, não é isso? Então vai ser 14 mais 12. 26. Percebam aí que a soma 14 mais 26 está dando 40 e a diferença está dando 12. Dessa maneira, você, utilizando esse esqueminha, você foge de utilizar sistema e faz muito mais rápido. Na prática, você faz 40 menos 12, você tira a diferença, dá 28, e depois você divide por 2. Então é bem mais rápido do que montar um sistema, tá? Aí ele pediu aqui, ó, o número de mulheres em relação ao total. A gente nem precisava achar o de homens, né? Então ele pediu a razão mulheres por total. Então vai ser 14 por 40. Não tem nenhuma alternativa com essa razão, óbvio. A gente tem que simplificar. Vamos dividir por 2, porque ambos são pares. Número 7 é um número primo, então embaixo só teria que ser um múltiplo de 7. 20 não é. 7 20avos, letra A. Fechou. Questãozinha boa. Depois que eu descobri que o, o PowerPoint ele consegue salvar essas anotações assim, dessa forma, nossa, minha vida mudou de uma maneira. Eu fiquei em torno de 1 ano e pouco trabalhando na página sem saber desse recurso. Tudo muito trouxa, né? Acontece, né? Acontece. Isso ajuda muito, cara. Tem alunos meus que eles fazem o seguinte, eles pegam, é até interessante, eles pegam essas anotações, às vezes para... viu? Eles pegam essas anotações e fazem o quê? Ah, pô, eu não quero rever uma aula de meia hora. Então ele pega só a anotação e fica olhando as anotações. Porque eu escrevo quase tudo que eu falo eu escrevo. E aí ele fica só pegando as anotações para fazer a revisão do conteúdo. Bem legal, né? Aqui, ó. A razão entre o número de respostas certas dada por Aline e por Silvia em uma prova é de 2 para 3. Então a Aline tá para 2, Silvia tá por 3, tá para 3, a gente segue ali a ordem. A Silvia acertou 18 questões a mais que a Aline. Isso está fazendo referência a quê? A diferença. Então, começando a pegar agora a parte da interpretação, viu só? Pô, interpretação é difícil. Cara, na quarta questão vocês já estão pegando que esse a mais é a diferença, que a Aline tá para 2 e a Silvia tá para 3, já estão pegando as partes, viu? Na quarta questão. Imagina fazendo 30 desse modelo aí, razão e proporção. O número de questões respondidas corretamente por Silvia. Quer saber, então, a parte de Silvia. Outra dica que eu vou passar para vocês. Vamos de mais dicas. Primeiro, a gente vai começar daquilo que a gente já viu, tá bom? Se ele tá falando aí das partes... Opa, volta, cara. Então, a Aline, ela faz referência a 2 partes, enquanto Silvia, ela faz referência a 3 partes. Eu vou voltar ali no enunciado anterior, porque a gente vai fazer uma comparação e vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui agora. Se contando todos os servidores, tem-se ao todo 168 funcionários. Aí eu comentei, não sei se foi com o Rogério, com o Natan, com o Arthur, não lembro. Eu falei o quê? O todo é soma, não é? E aí o que nós fizemos? Nós somamos. Show, Rogério. Se a informação foi do total, nós somamos as partes.
Pegaram isso, né? Se a informação foi do total, nós somamos as partes. Se a informação que eu tenho aqui é de diferença, eu vou somar as partes? Não. Se a informação que eu tenho, que o enunciado me deu, é da diferença de Silvia para Aline, então eu vou fazer o quê? A diferença entre as partes. E aí começou a fazer todo sentido, né? E aí você tem que uma parte é igual a 18. Acabou a questão, gente. Uma parte é 18. Pronto, vamos para a próxima. O número de questões respondidas corretamente por Silvia. Só fazer 3 vezes 18. 3 vezes 8, 24, vai 2, 54 itens, letra A. Resolver questões de razão com conceito de partes é lindo. O assunto fica muito fácil. Eu recomendo aí, até por curiosidade, tentarem ver algumas aulas aí no YouTube de professores dando aula de razão e proporção. Você vai ver a volta que os caras dão só para explicar isso aí. É tenebroso. Filme de terror. Os caras usam até ecossistema, cara, para resolver isso. Pelo amor de Deus. Que sofrimento. Eu chamo isso de sofrimento, cara. Ah, essa questão aqui ela tá repetida. Eu vou excluir aqui do material. Tá repetida. Aí, tá repetida de novo. Doideira. Hum. Uhum. É isso aí que tem que explicar de jeito simples, cara. Pô, vocês não têm que ser matemáticos, não, Nathan. Vocês têm que marcar o X no lugar certo, acabou, mesmo. Acabou. Vocês têm que marcar o X no lugar certo. E passar no concurso. Tem que você saber matemática, não, cara. Um mínimo, assim. Ó, uma empresa e setores A e B juntos trabalham 28 funcionários. O número de funcionários do setor A corresponde a 3 quartos do número de funcionários do setor B. Aí a gente já está trabalhando aí com uma ideia bem interessante. A diferença entre o número de funcionários desses dois setores. Isso aí a gente vai dar uma trapaceada, porque a gente vai pegar o conceito de razão aí. Eu vou trabalhar isso com vocês mais a fundo, esse modelo aqui. Deixa eu frisar aqui. Isso talvez seja o mais difícil de vocês interpretarem, tá bom? Mas esse texto, ele é muito visto em equações do primeiro grau. Então, problemas que envolvem equações do primeiro grau, eles vão ser muito trabalhados aqui por mim. Esses conceitos, tá? O dobro, a parte, 3 quartos de não sei quem. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês entendam, mas vai ficar um pouco confuso, já estou adiantando, porque não faz parte do nosso assunto de razão e proporção. Mas vamos lá. Ó, o número de funcionários do setor A, vamos chamar isso aqui de A, corresponde, é igual a 3 quartos do número de funcionários do setor B. 3 quartos de B. Eu posso escrever isso então, que A é igual a 3 quartos de B. Sempre quando a gente vê esse D, sobretudo em frações, nós podemos trocar ele pela operação de multiplicação. O que fica aqui, A é igual a 3 quartos vezes B. E aí você tem uma vontade tenebrosa de fazer o quê? Jogar isso num sistema. Mais uma vez jogando num sistema. Só que esse B, que está multiplicando aqui para o lado direito, eu vou passar para o primeiro membro da minha equação. Sempre quando eu faço essa troca de membros, eu tenho que trocar utilizando a operação oposta. Se o B está multiplicando 3 quartos, ele vai passar o quê? Dividindo. Está somando, menos. Multiplicando, divisão. E aí eu tenho isso daqui, ó.
E hoje vocês aprenderam a interpretar isso. A razão de A para B é de 3 para 4. Então significa que o A são 3 partes e o B são 4 partes. Em uma empresa, nos setores A e B, juntos é o total, se a total é soma. Então, vou fazer a soma das partes. E eu sei que essas 7 partes têm que dar 28. Ah, acabou aqui o meu espaço, eu vou pro outro. Se 7 partes é igual a 28, então uma parte vai ser 28 dividido por 7, e vai dar 4. A diferença entre números funcionários desses dois setores. A diferença. Eu posso fazer a diferença entre as partes. Então, A são 3, B são 4. A diferença entre as partes. 4 menos 3 vai dar 1. Exatamente o que a gente achou aqui, né? 4 funcionários. E aí, da letra D. Show de bola. Encerramos aqui a primeira parte da aula. Eu vou interromper aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!